Fala aí, gestor, tudo bom? Hoje eu queria falar aqui com vocês o porquê que a gente faz o que a gente faz, né? Porquê do canal dos Engenheiros Outbox, o porquê do meu canal aqui. Ambos têm a finalidade praticamente a mesma, né? De instrução, de abrir um pouquinho a nossa caixinha de pensamento, abrir um pouquinho sobre as nossas experiências, nossas dificuldades. E eu queria começar primeiro contextualizando com quem é o Leonardo de Bortoli, né? Eu sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, fiz pós-graduação em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e eu sempre quis empreender, eu sempre queria ter muitas empresas e por isso que eu fiz Engenharia Civil. Eu nem me considero um engenheiro civil, na verdade, porque eu me considero mais como um gestor de empresas, né? Sempre foi meu foco, sempre foi meu sonho. E eu vi que na faculdade convencional, na minha graduação, eu não tive nenhuma matéria de empreendedorismo e nem na pós-graduação. Né? Na pós-graduação aprendi a como gerir empresas que já existiam, né? Que já tem bonitinho ali o setor de financeiro, tem bonitinho o setor comercial, o setor de marketing, né? Tem tudo bem estabelecido, você tem os parâmetros ali, as métricas já históricas, né? O que é um bom parâmetro, o que não é, mas eu nunca aprendi como empreender do zero. E aí que foi a minha dificuldade aí ao longo da jornada de como empreender do zero, como fazer as primeiras contratações, como você, no começo, ser todos os setores ao mesmo tempo, depois ir delegando isso para pessoas mais capacitadas como você, mais capacitadas do que você. Esse foi o meu desafio, né? E eu não contei com nenhum tipo de aula, de mentor, enfim, eu não tive essa oportunidade, ou talvez não tenha não tenha tido esse engajamento de ir atrás desse tipo de conhecimento, né? Não sei se existia alguma coisa à época. Fato é que aprendi errando, acertando, né? Com algumas dificuldades, e hoje a gente está aí com mais de 7 empresas relacionadas à engenharia civil, né? Juntas, elas impactam cerca de 170 pessoas que trabalham com a gente diretamente ou indiretamente e faturando aí mais de R$ 1 milhão por mês. Então, por causa disso, né, por causa de a gente ter sofrido tanto nessa jornada, é que a gente decidiu abrir o Engenheiros Outbox, né, que é a minha empresa, que eu brinco que é meu xodozinho, uma das empresas que eu mais gosto, que eu amo estar atuando. Eu amo estar atuando em todas as empresas, mas os Engenheiros Outbox realmente é algo assim que eu sinto muita convicção de que é um propósito meu de não deixar que as pessoas passem pelas mesmas coisas que eu passei. Não faz sentido isso, né? Sábio aquele que aprende com os erros e mais sábio ainda aquele que aprende com os erros dos outros. Então, aqui no meu canal vocês podem esperar verdades, vocês podem esperar relatos verdadeiros do que já aconteceu, não é alguém que está replicando o que leu. Não, é um empreendedor que toma na cara e deu errado, depois deu certo, depois deu errado. Então é isso que vocês podem esperar aqui do canal e dos Engenheiros Outbox. Caso você ainda não siga os Engenheiros Outbox, segue lá a gente também no Instagram, canal no YouTube, enfim, todas as plataformas. E aqui eu falo sobre empreendedorismo, falo sobre um pouquinho da minha vida, como se organizar, né, como empreender em diversos segmentos, como lidar com funcionários, como lidar com sócios, enfim, todas essas coisas que eu não vi, pelo menos na faculdade. Não sei se você aí, na sua faculdade de engenharia ou qualquer curso que você esteja fazendo, você tem essas disciplinas, né? Uma coisa é você gerir uma empresa que já existe, que já tem setores, que já está bem estruturado. Outra coisa é você montar esses setores, né? Você ser, num primeiro momento, o diretor de tudo, né? Depois você vai organizando as empresas. Então é por isso que a gente faz o que faz, né? Por isso que a gente passa esse conhecimento, porque a gente sente esse propósito. Eu sinto muito esse propósito de passar o pouquinho que eu aprendi nessa jornada para você aí que me segue, tá? E muita gente me pergunta, Léo, porra, mas você vai passar conhecimento, você não está qualificando concorrentes, gente que vai abrir uma empresa de engenharia também, que vai poder competir com você? Olha, eu não vejo essas pessoas, essas pessoas que decidem empreender ou já estão empreendendo, mas têm algum conhecimento a mais por causa do nosso conteúdo, não vejo eles como um problema, né? Isso é porque a gente tem seguidor do Brasil todo, então
dificilmente alguém vai concorrer, ainda se concorrer. Gente, empresas de engenharia, se você tem uma empresa de engenharia ou está pensando em montar uma, empresas de engenharia não são os nossos principais concorrentes, né? O principal concorrente muitas vezes é mão de obra direta, são empresas não qualificadas, são a mão de obra informal. Isso geralmente é o nosso principal concorrente, né? Então, quanto a gente consegue qualificar o mercado, trazer esse sentido, esse conhecimento para o nosso cliente de que é necessário uma empresa de engenharia para executar reforma, para executar projeto, para realizar construções. Se a gente consegue qualificar o mercado, na verdade a gente está ajudando as nossas próprias empresas, né? A gente está educando o mercado. Então, imagina só, para pegar um exemplo aqui, digamos que uma pessoa decida montar uma empresa de engenharia sem instrução nenhuma, sem ter cuidado das boas técnicas, né? Porque eu e o Darvio a gente decidiu não ter o nosso canal, não instruir ninguém. Vai que essa pessoa presta um serviço através da empresa dela, sem os cuidados, e queima o setor da engenharia civil para o mercado, para aquele cliente. Isso não é nada bom para a minha empresa, né? Aquele cliente vai ficar menos, quando eu falo educado, digo menos consciente da importância de uma empresa de engenharia. Ao passo que, se esse cliente fosse bem atendido pela empresa, ele ia entender a importância de ter uma empresa de engenharia. Isso pode parecer óbvio para mim, para você aí que está me ouvindo, de que para uma reforma, para um projeto, para uma estrutura, para um cálculo de reforço estrutural, são necessárias empresas de engenharia, são necessários engenheiros. Mas para muitas pessoas não é. Né? Não é tão óbvio como, por exemplo, uma doença ser necessário um médico, né? Uma dor de dente é necessário um dentista, para uma questão de sobrepeso é necessário um nutricionista. Essas relações são muito mais óbvias para a sociedade, infelizmente, aqui no Brasil. E esse é um outro motivo pelo qual a gente faz os Engenheiros Outbox, para educar o mercado, né? A gente acredita que com mais empresas de engenharias qualificadas, trazendo uma boa imagem para a engenharia no Brasil, a gente vai estar balizando o mercado por cima e a gente vai acabar sendo beneficiado de qualquer forma, né? Vai ter mais pessoas tendo ciência de que para serviços de engenharia, o óbvio, empresas de engenharia sejam necessárias, tá? Então, outro fator motivador que às vezes causa uma certa dúvida aí para quem nos segue porque vocês estão passando conteúdo, né? Porque dificilmente, como eu falei, o nosso seguidor vai concorrer com a gente e ainda se concorrer com a gente não é o nosso principal concorrente. Nossos principais concorrentes são a mão de obra direta, são empresas informais, às vezes empresas desqualificadas, enfim, que podem acabar gerando uma certa imagem negativa para o mercado, tá certo? Então, esses são algumas das razões pelas quais a gente faz o que faz. Eu conto com você aqui no canal para passar quais são as suas dificuldades. Eu tive as minhas dificuldades na época, né? Não necessariamente vão ser os mesmos desafios, por isso eu conto com a sua colaboração para me falar. Léo, quero saber sobre finanças, quero saber sobre contabilidade. O mercado está bombando, como é que eu faço para contratar gente? A gente está num certo momento do mercado que o mercado está em recessão, como é que eu me preparo? Enfim, muito conteúdo aqui vai ser balizado pelo contexto do mercado e muito conteúdo vai ser, espero eu, atemporal, né? Assunto que possa ser válido para você em qualquer momento do mercado, em qualquer momento da sua empresa, tá? Vamos falar sobre melhoria contínua, PDCA, análise SWOT, vamos falar sobre funcionários, vamos falar sobre delegação e vamos trabalhar muito o conceito de ser versus ter uma empresa, né? Outra coisa que causa bastante questionamento quando a gente fala, né, a diferença entre ser e ter uma empresa, né? Ser uma empresa, e aqui eu quero fazer uma ressalva, não tem nada de errado em querer ser uma empresa ou querer ter uma empresa, são visões de mundo diferentes, são visões de negócio diferentes. Quando a pessoa é uma empresa, a empresa é totalmente dependente dela, ela tem que estar ali todo dia, toda hora, para fazer o negócio acontecer. Agora, quando você tem uma empresa, você tem colaboradores que estão fazendo a máquina rodar, que estão fazendo os negócios, que estão fazendo acontecer, e para isso que a gente também é motivado a fazer o canal, né? A gente acredita que com mais pessoas tendo empresas, elas vão se sentir mais realizadas, vão conseguir contratar mais pessoas, vão conseguir trazer mais emprego para a sociedade, né? Isso é mais outra causa
que nos motiva bastante. Tá? Eu posso ficar enrolando aqui vários assuntos, várias motivações, mas uma das principais são essas aí, motivações internas, motivações de mercado, motivações de Brasil. E conto com você aí no meu canal. Se você ainda não se inscreve agora. Passa para um amigo seu que quer empreender, talvez seja seu próximo sócio, não sei. Passa aí para a galera da engenharia que precisa desse conteúdo de empreendedorismo, e empreendedorismo na veia aplicado para engenharia civil aqui no canal, dentre outros conteúdos, beleza? Tamo junto!